Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou estar explicando para vocês o funcionamento desse componente muito importante dentro do mundo da eletroeletrônica, que é o varistor, ok? Então, vamos aprender hoje o que são, onde são aplicados. Essas aulas serão divididas em alguns blocos, tá? Porque é um assunto muito vasto, ok? E o importante é você sair daqui sabendo detalhadamente como funciona esse componente, que é super importante para a gente, ok? Então, varistores que são o quê? Resistores dependentes de tensão. Vamos ver como é que isso funciona? Os tópicos que a gente vai apresentar aqui são esses. O que são os varistores, tá? Para que eles vão servir para a gente? Quais são os circuitos de aplicação? Como que você vai escolher como usar um varistor ou escolher outro? E onde que você vai olhar isso? A partir de uma tabela que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, para iniciar, o que são varistores? Varistores são resistores que são dependentes de tensão. Mas, pô, como que funciona isso? A partir do momento que neste varistor aumentar a tensão, o que vai acontecer sobre ele? Se você aumentar essa tensão acima do nominal que ele vai trabalhar, a sua resistência vai diminuir. E vai diminuir drasticamente de forma o quê? Exponencial. Vai diminuir pra caramba, tá? Então ele está lá em mega ohms de resistência e depois cai para zero. Tá? Mas cai para zero, vamos ver como é que isso funciona. Tá? Então ele vai se caindo para zero, ele vai se transformar basicamente num curto-circuito. Mas vamos entender como é que isso funciona. Ele vai ser aplicado, gente, basicamente para proteger os nossos circuitos contra surtos de tensão. E que surtos de tensão que são esses? Aqui, ó, olha a nossa rede bonitinha, beleza, e daqui a pouco olha o que aconteceu aqui, ó. Teve um surto de tensão, ou seja, a tensão aumentou drasticamente. Tá vendo nesse ponto, ó? E se a gente deixar passar essa tensão para um equipamento eletrônico, pode ser que ele venha queimar, pode ser que venha prejudicar algum componente, tá? E a gente vai aplicar o varistor no circuito para realmente proteger o nosso sistema contra esse surto de tensão, ok? Tipos de varistor. Gente, no mercado existem basicamente dois tipos de varistor. Tipo de material que você vai constituir ele. Quais são? Carboneto de silício e óxido de zinco. Qual que é a principal diferença dos dois? O óxido de zinco, gente, é um componente, um varistor que vai ter uma sensibilidade muito maior com relação ao carboneto de silício, tá? Então, conforme tem uma mudança abrupta da tensão sobre ele, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a sua resistência rápido, de forma drástica, ok? Com relação ao carboneto de silício, que vai diminuir a sua resistência mais devagar, vai ter que aumentar muito mais a tensão para que ele diminua a sua resistência para proteger o circuito, ok? Aqui tem a curva de não linearidade do varistor, que vai explicar tudo isso para a gente. Primeiramente, a simbologia do varistor é essa aqui, ó. Tá? Então, o varistor é como se fosse um resistor com esse adicional na simbologia, ok? Então, linearidade de um varistor. Aqui temos a tensão elétrica com relação à corrente. Eixo horizontal, tensão vertical, corrente. O eixo da tensão está dividido em 200, 400, 600 e 800, tanto para mais quanto para menos. E o eixo da corrente está dividido em meio, 1, 1,5 e 2 amperes. Ok? Então, gente, essa faixa aqui de menos 200 a mais 200 é a tensão máxima de operação do varistor, que é a tensão nominal de trabalho dele. Nesse caso, é um varistor de 200 volts. Ok? E olha o que a gente pode perceber. Até esse começo, tá vendo? Vamos analisar essa curva A aqui, ó, que é o varistor de óxido, ok? Óxido de zinco, tá bom? Então, se você analisar aqui, ó, quanto mais está subindo a tensão, a corrente está aumentando, mas está aumentando um pouquinho, ó. Essa corrente está bem próxima do que? De zero, tá? Está em miliamperes, ok? E quando chega e ultrapassa essa tensão de 200, olha o que vai começar a acontecer nessa curva A aqui, ó. Nesse ponto aqui que temos aproximadamente 250 volts. A corrente vai começar a aumentar drasticamente, tá vendo? Ó? De aproximadamente zero foi para 2 amperes. E quanto mais aumentar a tensão aqui, mais vai tender ao máximo a corrente. Por quê? Porque a resistência diminuiu. Ok? Diminuiu muito rápido, tá? Porque o varistor de óxido de zinco,
que é essa curva A, com relação ao da curva B, olha o que acontece. O da curva B, olha até onde que a tensão tem que subir aqui, ó, para que ele comece a subir a corrente drasticamente, tá vendo? Enquanto aqui o dióxido de zinco já subiu e já protegeu o teu circuito, aqui o cara vai demorar um pouco mais, tal de carboneto de silício, para que comece a subir, tá vendo? Isso tudo depende desse fator aqui, o fator alfa, ok? Quanto maior esse fator, mais rápido o varistor age, tá ok? Com relação ao aumento da tensão para a diminuição da resistência, tá bom? Isso. Gente, ó, para exibir mais um pouquinho sobre a tensão e a corrente no varistor, olha lá, quando ele está aproximadamente 130 volts, olha a corrente está bem próximo de zero, tá vendo? 0 miliamperes. Ó. Por mais que você aumentou pra caramba a tensão aqui, ó, chegou a 190 volts. Ó. Olha quanto que está a corrente, ó, 1 miliampere. Tá vendo? A resistência está na faixa de 100 kΩ. Tá vendo? Então, uma resistência muito alta do varistor. Então tá passando o tempo aqui, ó, quando chegou lá a 200 volts, a corrente está em 10 miliamperes, tá? Então é um componente muito eficaz, certo? Onde é que você vai usar isso aí, meu? Pô, o varistor você vai usar na proteção dos surtos elétricos, tá? Então, surtos elétricos o quê? De tensão e de corrente. De onde que vai vir esse surto? Esse surto vai vir da rede elétrica ou de próprios componentes dentro desse circuito eletrônico onde o varistor vai estar empregado, tá? E olha lá o esquemático. Gente, o esquemático vai se basear o quê? Fonte de alimentação, fusível de proteção, varistor sempre em paralelo com a carga que ele vai proteger, ok? Então, olha lá. Pense, né, que essa carga aqui ela está conectada a uma fonte de 127 volts alternado, 60 Hz. E ela trabalha com 127. Então, enquanto tiver 127 volts aqui, ó, esse varistor, que vai ser de aproximadamente 175 volts, vai estar o quê? Liberando a passagem dessa tensão para a carga automaticamente. Por quê? Porque a tua resistência está alta, tá? Vai estar lá em mega ohms. Se essa tensão aqui aumenta drasticamente, qual que é a função do varistor? Se tornar bem próximo de um curto-circuito, para que a corrente passe por ele e não pela carga, assim queimando o fusível e desligando o circuito, para que não queime o que? A nossa carga. Ok? Pontos importantes. Primeiro, se a tensão no varistor for menor do que a tensão UEFF, que é a tensão nominal dele, a resistência do varistor vai ter cerca de mega ohms. Ou seja, se a resistência tender a mega ohms, o que vai acontecer? A nossa corrente elétrica vai tender a micro e miliamperes. Tá? Então pensa nesse primeiro caso, onde a tensão que está em cima do varistor é 127 volts, que é uma tensão normal. Se a resistência dele for 1 mega ohms, 127 por 1 mega, dá cerca de 127 microamperes, ou seja, a corrente tende sempre a zero, muito pequena. Então, ó, esse primeiro caso está aqui, ó. Quando a tensão está em 127 volts, olha a corrente, ó, tendendo a zero, tá? Agora, o próximo caso, a gente vai analisar uma tensão que está bem próxima desses 200, que é a tensão nominal dele. Então, pensa que agora a tensão do varistor é 200, mais a tensão da rede, a tensão que está em cima do varistor lá, é 190. O que vai acontecer? A resistência vai diminuir, drasticamente. De 1 mega foi para 100k. Mas ainda a resistência dele é alta, então vai ter uma corrente sobre ele de 1,9 miliamperes. Tá ok? Agora, pensa o seguinte, que a tensão ultrapassou, a tensão da rede ultrapassou a tensão do varistor. Então ele está com aproximadamente 220 volts, tá? Se ultrapassou, a resistência dele vai tender a zero, tá? Vai se formar como se fosse um curto-circuito. Então, olha lá, ó, se a tensão dele é 200 volts e a tensão da rede é 220, a resistência dele vai diminuir drasticamente de forma exponencial. Então, vai tender a 0 ohms, como se fosse um curto. Se é um curto, a resistência vai ser bem próxima de zero, ok? Lembrando que resistência zero não existe, é sempre bem próximo de zero, beleza? Então, se a resistência, por exemplo, for para bem próximo de 10 ohms, 220, que é a tensão que está sobre o varistor nesse momento, sobre 10 ohms, o que vai acontecer? Vai dar uma tensão de 220 sobre 10 ohms, que vai dar uma corrente de 22 amperes. Pô, 22 amperes passando no varistor, o que vai acontecer com esse fusível aqui? Ó? Vai queimar
e vai proteger a carga contra esse excesso de tensão. Ok, gente? Então, qual que é a função do varistor? Pegar esse surto de tensão que veio. Na hora que tem esse surto aqui, ele forma um curto-circuito e drena toda a corrente para a terra. Drenando a corrente para a terra, a corrente não vai para a carga, porque a corrente tende sempre ao caminho mais fácil. Ok? E o que vai acontecer com esse fusível? Vamos supor que a carga é para 1 ampere. Como a gente calculou que ia dar 22 aqui, esse fusível vai queimar e a carga vai ficar o quê? Protegida, não vai haver a queima da carga. Basta você pegar, chegar, trocar o teu fusível e pronto, o sistema volta a funcionar e o varistor protegeu o teu sistema. Ok? Gente, valeu! Na próxima aula a gente continua. Forte abraço!